Pela graça de Deus, seguimos vendo o Evangelho de João, estudando a bendita e santa palavra de Deus, e por meio dela nós recebemos a edificação, somos edificados, recebemos graça, recebemos luz, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, e bendito o homem que nela medita de dia e de noite, que a palavra de Deus habita ricamente em seu coração. Esse é o desejo que nós temos de rogar que o Espírito Santo nos conduza neste capítulo 18 de João, neste poderoso e maravilhoso Evangelho de João, e que a graça do Senhor nos assista nesse tempo de meditação, e que a exposição da palavra gere em nós entendimento, revelação, que nós sejamos capazes de cada vez mais estarmos conformados à imagem do Senhor, e como já foi orado, é por meio da palavra de Deus que nós vamos obtendo essa transformação por meio da renovação da nossa mente. E é isso que nós desejamos essa noite. Seguimos no Evangelho de João, capítulo 18. Nós vamos ver hoje dos versículos 12 ao 27, do 12 ao 27. Inicialmente, nós tínhamos um trecho menor, mas agora o Senhor nos conduziu a vermos até o 27, porque nós temos um contexto, né, melhor, mais definido quando nós pegamos todos esses versículos, né? Então, eu vou fazer a leitura inicial do versículo 12 ao 18, aí vamos entrar nos comentários destes versículos, e depois nós faremos a leitura do 19 ao 27 e os versículos na sequência. João 18, 12, diz assim: Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquitavam-se. Pedro estava no meio deles, aquintando-se também. Nós estamos, neste capítulo, dentro, né, do Getsemane, nós estávamos, né, no Getsemane, onde Pedro, onde Jesus inicialmente estava com os discípulos. Nós vimos isso no comecinho do capítulo 18. E depois que vem a escolta, que nós vimos na semana passada, para prendê-lo, né, nós tivemos aquela situação descrita aqui pelo apóstolo João, de uma iniciativa de resistência de Pedro em impedir a prisão de Jesus. Pedro saca uma espada, né? Ou talvez uma arma menor, um punhal, alguma coisa nesse sentido, né? E tenta golpear um dos servos do sumo sacerdote, de nome Malco. Ele, possivelmente tentando se furtar deste ataque de Pedro, tenta se esquivar, e Pedro decepa a orelha deste homem. Jesus ordena a Pedro que ele meta a espada na bainha, porque o homem que pegar pela espada, morrerá.
Este é um relato, essa frase que eu disse é um relato que está nos sinóticos, né? Não no texto de João. No texto de João, Jesus diz a Pedro: Pedro, guarda a espada, não beberei eu, porventura, o cálice que meu pai me tem reservado. E nesse momento, então, que Jesus se apresenta, né, se revela aos soldados, tanto a guarnição romana, os guardas do templo, outros que ali acompanhavam, e seguem com Jesus, né? Agora nós entramos no momento em que Jesus vai sendo conduzido tanto a Anás quanto a Caifás, e nós vamos ter o relato, que estaremos vendo esses eventos que aconteceram já muito próximo da morte de Jesus. Nós estamos lidando com a madrugada de quinta-feira, né? Vamos adentrar nesse capítulo 18 no início da manhã, onde, por conta da Páscoa, que seria no sábado, na sexta-feira eles já estavam na preparação da Páscoa, e havia uma necessidade de que eles executassem todo o processo de prisão, e a intenção seria a morte de Jesus, que tudo isso fosse feito antes do final da sexta-feira, porque, lembrando aos irmãos, a contagem do dia para os judeus é quando o sol se põe, inicia-se um dia. Então, o final da sexta-feira, na nossa linguagem aqui, por volta das 18 horas, só para nós termos uma referência, né, quando o sol está se pondo, é que se inicia já o sábado. Então, eles precisariam fazer a prisão de Jesus, o seu pseudo-julgamento, ou julgamento aparente, um julgamento que nós vamos comentar alguma coisa, ainda que por cima, absolutamente injusto, e Jesus é preso, então passa por toda essas circunstâncias da sua prisão, vai estar com Anás, depois com Caifás, depois é remetido a Pilatos, Pilatos remete para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, e, enfim, Jesus, ele é crucificado. Então, nós estamos vivendo a noite mais densa, mais dura, mais severa para Jesus. Nós estamos nesses momentos de angústia aguda, né? Ele já havia suado sangue no Getsemane, estava agora sendo conduzido preso, havia guardado e preservado os seus discípulos, a quem ele amou e os amou até o fim. E agora nós entramos, então, nesse versículo 12, quando nós temos aqui Jesus já preso, né, como nós lemos. Eu vou ler de novo para a gente ter essa compreensão exata dos eventos, quase que cronologicamente, né? Então, diz assim: assim a escolta do comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no, né, amarraram, né, imobilizaram, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era o sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Então, Jesus agora está sendo conduzido, né, a estar a ir primeiro a este homem, Anás, que já não era mais o sumo sacerdote, ele havia sido deposto por um governante romano. Nessa época, quando Roma invadiu, e Roma já operava politicamente dentro do Sinédrio, e mantinha uma relação com o Sinédrio para que o povo judeu gozasse de alguns benefícios. Então, o Sinédrio mantinha uma postura de subveniência aos romanos, e neste momento, os romanos passaram a determinar e a escolher quem seriam os sumos sacerdotes. Na lei mosaica, né, nós sabemos que o sumo sacerdote seria, uma vez que ele assumisse a posição de sumo sacerdote, o seria até a sua morte, né? Era uma função vitalícia.
Mas aqui, com o governo romano, isso passou a ter uma função política. Então, Anás já não era mais o sumo sacerdote, mas era um homem influente. Era um homem que mantinha, e a história, ou pelo menos alguns dos historiadores, atribuem a ele uma personalidade muito ruim e um desejo e uma ganância muito grande por dinheiro, pelo comércio que havia no templo. Inclusive, alguns entendem que a ida de Jesus, primeiro a Anás, e não a Caifás, que era o sumo sacerdote oficial, se dá porque a influência de Anás sobre Caifás era muito grande, e teria sido Anás um dos articuladores ou um dos homens que desejavam a morte de Jesus, porque Jesus estava interferindo, especialmente por 2 vezes Jesus esteve no templo virando as mesas e expulsando os cambistas, trazendo prejuízo financeiro. Esta é uma das linhas de interpretação da história e dos eventos que nós estamos adentrando agora. Então, o correto seria Jesus ser levado primeiro para Caifás, né, porque Caifás era o sumo sacerdote, mas porque Anás era este homem que tinha ainda esse privilégio ou esta relevância, levaram primeiro a ele. Agora, irmãos, eu estava, né, imaginando e considerando por que o evangelista João, no 4º evangelho, né, traz esses relatos para nós. E menciona com riqueza de detalhes, né? Claro que quando a gente vê também com os outros evangelistas que os 4 evangelhos retratam a paixão do Senhor, né? Este momento em que Jesus já é retirado dos seus e vai ser martirizado. Os 4 evangelhos abordam este momento. Por quê? Porque o evangelho, irmãos, ele é como as boas novas de Deus, ele mostra e confere ao homem a oportunidade de gozar da graça de Deus, quando enviou o seu filho para morrer pelos pecadores. Um evangelho somente é evangelho quando ele comunica que o homem que saiu ou que está em um estado pecaminoso, destituído da glória de Deus, distante de Deus, ele tem um caminho de redenção preparado, e este caminho de redenção passa obrigatoriamente pela morte de Jesus. De modo que a morte do Senhor é um dos itens mais preciosos da história, da mensagem do Evangelho. Um dos ápices do Evangelho é a morte de Jesus. E é importante nós olharmos para a morte de Jesus, porque a morte de Jesus, ela é uma morte sacrificial, ela é uma morte vicária, e ela é uma morte redentora. Se quem ouve o Evangelho não entende que a morte de Jesus é um sacrifício, que Jesus se sacrificou pelos homens, Jesus não morreu como um rebelde, não morreu como um filósofo, não morreu como um pensador, Jesus não morreu como alguém que era contra o sistema de governo da época. Jesus morreu como sacrifício, ou Jesus morreu em sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a morte de Jesus não somente é um sacrifício, não somente é um ato de entrega, mas ela também tem uma função substitutiva. Por isso que é dito, né? É uma morte vicária, de substituição. Quando Jesus vai ao madeiro, vai à cruz, ele está indo
no lugar de todos os homens. E ele está se dando como esse Cordeiro de Deus, e muito significativo que nessa sexta em que Jesus vai morrer, como eu disse, a Páscoa era no sábado, na sexta-feira era o dia em que se preparavam, ou seja, se imolavam os cordeiros. E Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está sendo morto exatamente na sexta-feira, porque ele tem este papel de sacrifício e também tem este papel de substituto. Mas não somente isso, irmãos. Jesus também, a sua morte é uma morte redentora. É uma morte que traz remissão dos pecados. É a quitação dos pecados. É a morte que paga a dívida dos homens. É a morte que cancela os pecados. Por isso que o evangelista João está apresentando e vai nos levar a mais adiante a todo esse cenário de morte do Senhor, porque, como nós já vimos, a morte do Senhor, ela é gloriosa. Ela manifesta a glória de Jesus neste ato de morte, porque não é a morte de um rebelde, não é a morte de um agente político, não é a morte de alguém que encontrou ou que buscava a libertação política, a libertação militar de Israel, mas é este que morreu para nos dar a redenção. Se os irmãos quiserem anotar 2 versículos, né, porque nós estamos falando a respeito disso, do que representa a morte de Jesus, Mateus 26, 28, Jesus está dizendo, né, quando ele institui a nova aliança, quando ele institui a ceia, e ele vem falar da nova aliança, em Mateus 26, 28, ele diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Efésios 1:7, né? Os irmãos sabem que Efésios, o capítulo 1, ele vai do 1 até o 14, então é muito difícil quando a gente tira um versículo dessa porção de Efésios, porque está tudo muito ligado ali, mas eu peguei só este versículo para nós vermos a importância da morte de Jesus, né? Então, Paulo vem falando de tudo aquilo que a Jesus representa, né? Vem falando da sua graça, do seu poder, que nós fomos salvos para o louvor da sua glória. E aí, no versículo 7, é dito o seguinte: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Vou ler de novo para os irmãos. No qual nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, João, algumas décadas depois dos evangelhos sinóticos estarem já circulando, Mateus, Marcos e Lucas, João traz este último evangelho, o quarto evangelho, mostrando a relevância da morte de Jesus. Jesus está sendo agora conduzido, está sendo morto, porque ele veio com este propósito de redenção, de remir o homem, de perdoar os pecados para que o homem possa agora estar diante de Deus. Por isso, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, ele diz: e todas as vezes que nós fazemos isso, nós anunciamos a sua morte, até que ele venha. No Evangelho, nas Boas Novas, a morte de Jesus tem um lugar de relevância. E na nossa pregação do Evangelho, no tempo que nós estamos discipulando as pessoas, no tempo que nós estamos ensinando as pessoas a respeito de todas as coisas, nós temos que ter muita atenção para falarmos a respeito da morte de Jesus. Um sacrifício, uma morte vicária e uma morte redentora, né? Louvado seja o Senhor. Olhando então aqui para o texto de João, aqui nos é dito que prenderam a Jesus e levaram
manietaram, né? Ele estava preso, amarrado. E quando nós olhamos o texto de Lucas, irmãos, eu queria citar esse texto para os irmãos podem só anotar, Lucas 4:18. Os irmãos se recordam que quando Jesus está ali na sinagoga, ele pega o livro de Isaías, e ali ele faz a leitura do livro de Isaías, citando essa parte. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Este libertador, este que veio trazer libertação aos homens, todos os homens estão em cativeiro, todos os homens estão oprimidos, são oprimidos pelo pecado, pelo maligno, por este mundo. Todos os homens estão escravizados. E só há um genuíno libertador. Mas aqui, irmãos, para que se cumprisse a sua paixão sacrificial, a sua paixão vicária, a sua paixão redentora, o libertador está agora preso. Está sendo conduzido pelos homens. Irmãos, como entender isso? Como nós podemos olhar para isso sem nós termos o coração tão alegrado por tamanho amor? O libertador de todos os homens está algemado, está sendo conduzido preso, debaixo de escolta. Mal sabiam aqueles homens que eles estavam numa prisão muito maior, mas muitíssimo maior. E imaginando que eles estavam conduzindo o libertador para a vida deles, o libertador das nossas vidas. E levam, então, diante do sumo sacerdote, né, como eu disse, Anás já não era, mas era o sumo sacerdote honorário, né? E aí eu lembrei de mais uma coisa, no texto de Hebreus, o texto de Apocalipse. Jesus é levado diante desse sumo sacerdote, da linhagem de Abraão, da linhagem terrena. Mas Anás vai receber o sumo sacerdote do tabernáculo celestial. O sumo sacerdote que adentrou no tabernáculo celestial e aspergiu o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Irmãos, como nós devemos agradecer e louvar o Senhor por sua obra. Como que a morte de Jesus para nós, o sangue derramado, é libertador, é redentor. Nós somos redimidos, nossos pecados foram perdoados por esse sangue. Aquele homem arrogante, aquele homem que, se os relatos históricos estiverem corretos, corrupto, interesseiro, amante do dinheiro, da posição, que ainda se valia dos privilégios, já não sendo mais oficiosamente o sumo sacerdote. Este homem quer olhar para Jesus, aquele que estava perturbando seus negócios, que estava tirando a paz do templo, e quer, muito provavelmente, escarnecê-lo, mostrando que quem manda realmente era ele. Um sumo sacerdócio falível, corrompido, que, como o texto de Hebreus diz, que era necessário apresentar o sacrifício primeiramente por si. Eles precisavam primeiramente do sangue de bodes para perdoar os seus próprios pecados. Estará diante dele agora o sumo sacerdote celestial, cujo tabernáculo não está na terra, cujo o tabernáculo está nos céus. E quando nós olhamos agora, irmãos, queria ler com os irmãos, né, fazer com que os irmãos olhem aqui para o versículo 14. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser convenientemente a morrer um homem pelo povo. Isso nós encontramos em João 11:50, quando Caifás disse, né, texto do Evangelho de João,
capítulo 11, 49 e 51. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo... O contexto aqui, irmãos, capítulo 11, os irmãos se recordam, o ponto alto é Lázaro ser ressuscitado. Depois que Lázaro foi ressuscitado, o sinédrio, os judeus de um modo geral, mas a liderança dos judeus, o sinédrio se reuniu e eles estavam perplexos, motivados e instigados pelos fariseus, que estavam dizendo que agora ninguém poderia deter a Jesus, já que ele havia ressuscitado um homem, e que ele logo, logo seria proclamado um rei dos judeus. E eles estavam com o coração e haviam deliberado matar Jesus. E João 11 diz, né? Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Vejam, então, o que nós temos aqui é que, mesmo este homem, sendo alguém que estava apartado de Deus, que estava contra Jesus, ele, quando disse que seria bom um homem morrer em vez de numa revolta, numa guerra, numa insurgência, se Jesus provocasse um levante, os romanos poderiam dizimar uma grande quantidade de judeus. Então seria oportuno. Vamos condenar Jesus, dizer que ele se coloca como o rei, que os romanos correm risco com o que Jesus está dizendo, e vamos permitir que ele morra. E assim nós teremos nosso sossego. Ninguém vai mais derrubar as nossas mesas, ninguém vai mexer com o nosso câmbio, ninguém vai mexer mais com a nossa venda de ofertas, e nós vamos seguir a nossa vida numa boa. Então, este cenário, irmãos, nos faz refletir que a ação humana, este mundo, este cosmos, essa situação que é regida e dirigida pelo príncipe deste mundo, Satanás, sempre vai se levantar contra Deus e contra o seu evangelho. E a nossa expectativa jamais pode estar olhando para estes que estão à nossa frente. Este sumo sacerdote, ou os dois, se nós falarmos assim, tanto Anás quanto Caifás, estavam movidos de ganância e estavam buscando seus próprios interesses. Mas Jesus, soberanamente, por meio da vontade de Deus que é soberana e perfeita, está usando toda essa situação para que a sua morte, para a salvação de todo homem, se opere. Nós devemos ter essa plena confiança do arranjo soberano e do governo soberano do Senhor, que é de eternidade a eternidade. Jesus olha para Caifás, para Anás, nós vamos ver aqui na sequência, e vai sustentar a verdade diante daquele que supostamente deveria ser alguém que estivesse servindo a Deus. Mas ele não estava. E isso nos faz também, e nos traz uma advertência, para que nós sejamos correntemente, diuturnamente, irmãos, meditando e refletindo se nós estamos servindo ao Senhor segundo a sua vontade. Vamos olhar agora para a próxima porção, né? O versículo 15 diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta
e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Quando nós olhamos no relato dos outros evangelhos, nós vemos que Pedro estava seguindo Jesus com uma certa distância. Há um evangelista que diz que Pedro seguia de longe. E normalmente nós olhamos para essa situação aqui de Pedro, porque Pedro vai negar ao Senhor. Mas nós devemos ver que Pedro não tinha obrigação nenhuma, entendam, de estar agora buscando acompanhar o que ia acontecer com Jesus. Nós lemos, e os outros evangelistas também nos dão essa informação, de que quando Jesus é preso, os discípulos se dissipam, os discípulos se dispersam, mas Pedro e um outro discípulo vão seguindo a Jesus. Irmãos, eu imagino que Pedro, por realmente amar o Senhor até onde ele podia, estava vivendo uma angústia enorme, porque ele sabia do risco que corria, mas ele não conseguia deixar Jesus. E ainda que distante, estava seguindo ao Senhor. A tal ponto, deste outro discípulo, nós já vamos falar um pouquinho a respeito disso, que conhecia e que tinha acesso à casa do sumo sacerdote, né? Desse sumo sacerdote aqui honorário, de Anás, que o conhecia. E aqui os historiadores, os comentaristas também nos ajudam a entender que tanto que essas residências, tanto de Anás e de Caifás, deveriam ser muito próximas, ou às vezes dentro de uma mesma casa grande, ocupassem apartamentos, né, ou quartos, ou espaços distintos. Mas eles não estavam no templo. É importante nós entendermos isso, que eles não levaram Jesus para o templo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Quem servia no templo era somente homens. E aqui fala dessa mulher que cuidava da porta. Então, necessariamente era a casa de Anás que Jesus estava indo primeiro. E este outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, como o texto nos diz, e conhecido desta mulher, ele permite e fala com ela para que seja dado acesso para que Pedro entre, né? Existem algumas especulações a respeito de quem era este outro discípulo. 3 principais, irmãos. E a especulação é só especulação, é como quando você lembra, os irmãos lembram daquelas casas antigas que a janela ficava de frente para a calçada? E alguém curioso passando ali na calçada enfia a cabeça para dentro da janela para ver como que é, mas não tira nada de lá, não vai levar nada de lá. A especulação é isso, nós não vamos tirar nada daqui, mas é só para a gente dar uma olhadinha dentro e sair, sem acrescentar nada. As 3 hipóteses principais aqui. Quem era este outro discípulo? Por conhecer o sumo sacerdote, por ter acesso à casa do sumo sacerdote. Trabalham com Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio, José de Arimateia, que fazia parte do Sinédrio. Então, esses 2 primeiros seria este outro que estava acompanhando João, que estava acompanhando Pedro, aí que tinham o acesso pela condição de fazer parte do Sinédrio e serem homens influentes. A outra hipótese, que é a mais aceita ou que é a mais tradicional, é que seria o próprio apóstolo João. E aí o que se trabalha é que ou João teria uma descendência de linha sacerdotal e que por isso ele tinha acesso à casa do sumo sacerdote, ou uma outra hipótese é que o pai de João, como é dito no Evangelho de Marcos, era alguém próspero na pesca e que mesmo estando na Galileia,
servia a casa do sumo sacerdote com peixes frescos, algo muito valorizado na época. E que João, nesse serviço como pescador, muitas vezes, ou algumas vezes, ia à casa do sumo sacerdote levar esses peixes. Como eu disse, para que serve a especulação? Para nada. Mas só para a gente poder entender que quando o Espírito Santo não quer dar um nome, ele não quer dar um nome. Porque o foco aqui, irmãos, não é para o outro discípulo, mas é para a situação de Pedro. E é disso que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Eu vou deixar para falar da situação de Pedro especificamente quando nós chegarmos aqui a partir do versículo 19, tá? O que a gente vai destacar nesse momento? É isso que eu falei inicialmente. Pedro está seguindo o Senhor, está seguindo de longe, está lutando contra o medo, está lutando contra a situação mais lógica que seria levar um Jesus, não vou correr o risco de ser preso. Havia uma grande quantidade de soldados e isso poderia implicar na sua morte. Mas, como havia o amor, isso aqui me chamou a atenção pensando nisso, irmãos. Como havia o amor de Pedro pelo Senhor, ele se arrisca. Ele vai para dentro da casa do sumo sacerdote. É como se algo estivesse impulsionando ele. Ainda que o amor dele, como nós vamos falar no final, ainda não fosse o amor completo, o amor sacrificial, mas era suficiente para fazer ele correr risco por causa de Jesus. Então ele entra, né? E quando ele entra, essa criada se volta para ele e faz uma pergunta que na língua original é mais ou menos o seguinte, irmãos. Era uma pergunta demonstrando uma surpresa, demonstrando um estado de perplexidade. Ela está afirmando que, ora, se este que está aqui, o outro discípulo, nós sabemos que ele é um discípulo de Jesus, porque muito provavelmente essa pessoa que era conhecida do sumo sacerdote, que conhecia esta moça que estava na porta aí, ou esta encarregada da porta, deveria saber da condição de que era um discípulo. Ou, se fosse Nicodemos, que mantinha velada a sua admiração por Jesus, talvez ela não soubesse. Mas pelo fato dela perguntar, você também não é, né? Como é dito aqui, não és tu também um dos discípulos deste homem? Então, o que nos leva a concluir que ela está afirmando, olha, este que entrou aqui, este outro, ele é discípulo de Jesus. Se você veio com ele, eu concluo que você é o discípulo. Mas há um peso de espanto quando ela pergunta, porque ela está raciocinando o seguinte: se o líder de vocês veio preso, como que você tem a coragem de entrar e estar aqui? Então ela faz uma pergunta que a resposta está quase na pergunta. Você não é o discípulo, né? Ou seria assim: não és tu também um discípulo deste homem? Seria: você seria um discípulo deste? Ou seja, se ele está preso, o que você está fazendo aqui? Pedro, então, faz a sua primeira negação com relação à sua condição de discípulo. Não sou, respondeu ele. Irmãos, normalmente, né, nós olhamos e falamos, Pedro negou o Senhor. Mas isso pesou no meu coração no sentido de que deve ter sido muito custoso para Pedro. Ele estava vivendo essa alternância de impulso, de amor, de vou acompanhar. E quando a situação vai ficando mais difícil, vai custando mais para ele, ele começa a dar um passo para trás. Mas ele está ali. E agora foi indagado. Você é um discípulo? E Pedro, irmãos, era o discípulo proeminente dentre todos os discípulos. Pedro está em primeiro nome em todas as listas em que os discípulos são mencionados. Todos colocam Pedro em primeiro lugar.
Ademais, Pedro foi aquele que teve a conversa de Mateus 16. O que dizem os homens a respeito de mim? Uns dizem isso e outros. E aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pedro é este homem que foi levantado de dentro de um barco e andou sobre as águas. Mas agora ele está numa noite fria, irmãos. Numa noite escura. E Jesus disse, né? Eis que o poder das trevas se levanta, porque é chegado o seu tempo. Esta era a noite em que as trevas, de fato o poder das trevas, estava agindo no coração dos homens. E eu não vejo, claro que o relato da situação, né, de tempo frio, noite, estavam se esquentando, nos leva a olhar para este cenário em que o interior de Pedro deveria estar assim. Pedro deveria estar perdido, numa escuridão perdido, irmãos. Esse turbulhão de emoções, esse medo, essa angústia, ele estava agora dando vez e dando vazão à o seu instinto natural de sobrevivência. Disse, não sou discípulo dele. Pedro, depois de 3 anos, afirma que ele não é discípulo. E aí, só para lembrar, os irmãos quiserem anotar, João 13:38, né? Jesus havia dito para Pedro, respondeu Jesus, darás a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então, aqui nós temos o primeiro relato, a primeira negação de Pedro. Vamos para a leitura do 19, então, até o 24. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos, da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente. Estou lendo, então, João 18, agora estou lendo 20. Declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que falas com o sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Versículo 24. Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. A primeira preocupação de Anás quando interroga Jesus agora, irmãos, qual é? É saber a condição desses discípulos. Anás está preocupado que Jesus tenha um grupo grande de discípulos. Anás, na verdade, queria saber quantos seguidores Jesus tinha. Quantos seguidores Jesus, em 3 anos e meio, tinha juntado? Quando a gente olha para o texto, sabe que Anás está indagando, e ele indaga primeiro, veja como é curioso, irmãos, a respeito dos discípulos e não da doutrina. Ora, se ele é o sumo sacerdote, ainda que não o oficial, né, mas foi o sumo sacerdote, a preocupação dele seria com a doutrina. O sumo sacerdote era o homem separado por Deus para cuidar da palavra, para cuidar da lei, para fazer com que o povo andasse na lei, para que a lei fosse respeitada. E a primeira questão que Anás tem, irmãos, é para saber se quem eram os discípulos, se eles eram armados. Aqui é uma inferência minha, tá? Porque só fala que questionou a respeito dos discípulos.
mas não tem como nós pensarmos que o assunto fosse outro. Quantos te seguem, Jesus? Eles são preparados militarmente? Eles andam armados? Eles estão esperando uma ordem sua para promover uma rebeldia, uma rebelião, uma insurgência? Um, ah, Eles querem derrubar o Império Romano? Eles querem derrubar o Sinédrio? O que vocês querem? O que seus discípulos querem? E aí o texto também nos diz que depois de perguntar sobre os discípulos, pergunta sobre a doutrina. E possivelmente a pergunta principal: tu és o rei dos judeus? Tu és o enviado de Deus? Tu és o filho de Deus? Jesus responde, como nós lemos: olha, eu tenho falado francamente, abertamente, explicitamente. Tudo que eu tenho ensinado publicamente, nas praças, nas sinagogas, no templo. O que eu tenho dito abertamente. Eu não faço nada oculto, não tenho o que esconder. Pergunte aos que me ouviram, vá indagá-los. Eles saberão dizer a respeito de mim. Quando Jesus diz isso, né? E o sumo sacerdote, Anás, estava fazendo isso porque ele tinha interesse em manter o poder, estava movido por inveja. A ascensão de Jesus causava isso naqueles que não eram seguidores do Senhor. E os homens que estavam se beneficiando dessa estrutura do sacrifício, da oferta, do templo, o que eles faziam? Eles estavam o tempo todo incomodados com Jesus porque temiam perder as benesses, né? Os privilégios que tinham com isso. E Jesus, então, quando diz assim, vai indagar a quem me ouviu, ele está em dois sentidos colocando isso aqui. Há quem diga o seguinte: Jesus começa a mostrar que o seu julgamento está sendo de modo ilegal, não está seguindo os ritos judiciais que deveria seguir. Há 3 pontos principais que são ditos a respeito do julgamento de Jesus. Que um julgamento que visasse a condenação com pena capital, com pena de morte, não poderia ser à noite. Que o réu não seria obrigado a falar de si mesmo, nem dar testemunho de si, mas deveria ser ouvirem, né? Testemunhas deveriam ser ouvidas. E que a pessoa que poderia indagá-lo somente seria o sumo sacerdote oficial, no caso, Caifás, e não Anás. Então, há quem entenda aqui, quando Jesus diz assim, por que me interrogas? Jesus está dizendo assim, com qual autoridade? Já que você não é o sumo sacerdote oficial, você não é Caifás, você está me interrogando. Mas os dois pensamentos cabem aqui, irmãos, porque Jesus está dizendo o seguinte, como eu não tenho falado em oculto, como a mensagem que eu tenho trazido é aberta, é pública, eu tenho testemunhas. Pergunte a elas. Mas também, plenamente possível que Jesus está dizendo, ora, você não tem autoridade para me indagar, você não é o sumo sacerdote. Seja por uma, ou seja por outra razão, irmãos, ou seja, pelas duas, o que nós temos é que Jesus, diante e sabendo que estaria caminhando para a sua morte, ele não recua 1 milímetro sequer. Ele permanece nesse ambiente hostil, ele permanece diante desses que estavam mal intencionados, ele continua dando testemunho da verdade. E quando ele responde isso a Anás, o servo dá uma bofetada, né? E diz, olha a maneira que você está falando com o sumo sacerdote. Jesus mesmo agredido, irmãos. E aqui nós temos uma lição profunda. Mesmo sendo agredido, mesmo sendo tolhido, mesmo sendo
forçado a estar em uma posição de inferioridade, ele não abre mão do seu testemunho. E ele diz para este que o agrediu. Ora, na linguagem de hoje, né? Ele diz o seguinte: se o que eu falei está errado, faça uma declaração do que eu disse de errado. Se o que eu disse está indevido, faça formalmente. Aponte, declare formalmente o que está de errado no que eu disse. Agora, se eu não disse nada de errado, por que você me bateu? Irmãos, nós estamos diante da noite mais escura da humanidade. O libertador, preso, o sumo sacerdote celestial sendo interrogado pelo sumo sacerdote terreno, que já não era mais nem sumo sacerdote, apanhando por dizer a verdade. O mundo é injusto, irmãos. O mundo jaz no maligno. E o nosso coração só repousa em paz quando nós olhamos para o reino dos céus. Quando nós entendemos que a justiça é a justiça celestial. E que nós devemos viver como Jesus viveu, não retrocedendo 1 milímetro, não abrindo mão da verdade em circunstância nenhuma, ainda que nós apanhemos. E há irmãos ao longo da história, e há hoje, nos tempos que nós vivemos, em regiões do planeta, que não é possível, não é permitido testemunhar a respeito de Jesus. E quando fazem, morrem. Mas nós temos ainda hoje irmãos mártires que têm testemunhado a respeito da verdade. Paulo diz, né, 2 Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E Jesus está testemunhando dessa maneira. Queria só colocar aqui para os irmãos, antes de nós entrarmos agora no versículo 25, o João 5, 39 e 40. Por que eu digo isso? Quando Anás encaminha Jesus para Caifás, que é o versículo que nós olhamos aqui, né, o 24, então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Esses dois homens, vamos considerá-los, né, nessa condição de sumos sacerdotes, que deveriam representar os interesses de Deus e servir a Deus. Eles estavam operando e lutando contra Deus. E eu lembro, né, os irmãos, do que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, examinai as Escrituras. Era o que os sumos sacerdotes faziam, irmãos, e deveriam fazer exaustivamente. Eram instruídos desde muito cedo a memorizar as Sagradas Escrituras. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Olha que advertência agora no 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então, não é a aparência, não é o cargo, não é a condição, não é onde está, mas é se alguém vai a Jesus para ter vida, reconhecendo que ele é o Filho de Deus. Quando nós olhamos o que hoje é apresentado a respeito do Evangelho, isso traz tristeza ao nosso coração. Porque muitos que deveriam promover que deveriam promover Jesus como o Senhor e o Salvador, o Filho do Deus vivo, e trazer o Evangelho às pessoas, na plenitude do Evangelho. O interesse de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muitos se valem do Evangelho para benefício próprio, para manter financeiramente,
para se manter em status, em posição, para sustento, enganando, manipulando, mentindo. E quando nós olhamos aqui, nós vemos uma situação degradante, irmãos. Degradante. Isso me trouxe muita reflexão. O cenário, a noite em que Jesus estava, onde ele estava, irmãos, cercado destes que deveriam servir a Deus, estavam contra Deus, em nome de Deus. Isso não é. Eles estavam contra Deus, em nome de Deus. Usavam toda a estrutura, sustentando, falando que era em nome de Deus, mas estavam prestes a matar a Jesus, o Filho de Deus, né? Vamos chegar na parte final. Versículo 25 diz assim: lá estava Simão Pedro, aquintando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Então, nós temos aqui a segunda negação. Versículo 26. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo, Pedro o negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Este relato que nós lemos, né, irmãos, por isso que nós quisemos fazer do 12 ao 27, porque o apóstolo João está como um diretor de cinema, né? Ele está fazendo com que os espectadores olhem para as cenas. Então, ele nos dirige primeiro a olhar para Pedro. Coloca Pedro entrando na casa do sumo sacerdote, indo se juntar com os servos, com os guardas, em torno de uma fogueira. Pedro está ali vivendo as suas angústias, longe do seu mestre, porque se distanciou dele quando negou a sua condição de discípulo. E aí João, então, nos faz olhar para dentro da casa do sumo sacerdote e ver Jesus diante do seu daquele que o interrogava, daquele que tinha poder para até mesmo conduzir Jesus à morte. E naquele ambiente tão hostil, com agressão física, Jesus dá testemunho da verdade. Agora, o que João faz conosco de novo, irmãos? Jesus nos tira de dentro da sala onde Jesus está. Acho que eu disse Jesus, né? João. João nos tira de dentro da sala e nos coloca de novo no pátio, onde Pedro está com os soldados, com os servos do sumo sacerdote. E olha a situação que nós encontramos. Por que João se vale desse recurso, irmãos? João quer fazer um contraste para nós. João quer que nós olhemos para Pedro e nós olhemos para Jesus em situações difíceis, em situações agudas, e que nós possamos entender o que acontece para que nós tenhamos uma ação como de Jesus. Então, quando Pedro nega que ele é um discípulo, naquele momento, Pedro perdeu a sua identidade. Pedro, quando negou que era discípulo, Pedro se afastou da sua identidade que havia recebido do próprio Senhor. Pedro, que seria o discípulo que acompanharia Jesus, que seria destacado para ser um pescador de homens, estava agora, ao negar Jesus, estava negando a sua própria identidade. Ele não poderia mais se identificar com Jesus, com o Cristo, com a verdade do Cristo. Ele não poderia mais denunciar as situações ilícitas e ilegais que Jesus havia denunciado. Não façais a casa do meu pai a casa de comércio, a casa do meu pai é casa de oração. Pedro não poderia mais dizer que os homens estavam ali
buscando seus interesses, porque tinham comida e bebida, mas que eles deveriam agora trabalhar pela comida que não perece. Pedro está sem identidade. E sem identidade, ele se junta com aqueles que haviam prendido e que eram opositores a Jesus. Pedro está na roda dos escarnecedores. Quando nós olhamos João, quando nós olhamos para Pedro, dentro da casa de Anás, diante de Anás, testemunhando corajosamente, falando a respeito da verdade do Evangelho, se dispondo a apanhar e não mudou a sua fala. Nós vemos que Jesus sabia e conhecia a sua identidade e propósito. Jesus sabia que ele estava ali como o Filho do Homem para cumprir a vontade do Pai, para ser o Cordeiro de Deus, para que morrendo e ressuscitando pudesse enviar a promessa feita em Joel, que seria o Espírito Santo. Jesus está sendo aquilo que nós devemos ser. E Pedro está sendo trazido e colocado junto com Jesus, para que nós possamos olhar que enquanto Pedro chegou diante do limite do seu esforço em seguir Jesus, ele não pôde prosseguir e ele recuou. E negou a Jesus em 3 oportunidades. Pedro nega, Jesus afirma, confirma. Pedro disse, eu não sou discípulo. Lembram no Getsemane, quando perguntaram a Jesus e os discípulos, né, que eles estavam atrás de Jesus, e Jesus diz assim, sou eu. Jesus vai adiante, Jesus se antecipa, Jesus dá um passo à frente, e Pedro dá um passo atrás. Jesus disse, sou eu, e Pedro diz, não sou eu não sou discípulo. Nós olhamos Pedro a um homem com medo, um homem amedrontado pelas circunstâncias, e Jesus sem medo, Jesus corajoso, forte, enfrentando os seus opositores, por causa da vontade de Deus. E nós questionamos, qual é a diferença? A cruz, irmãos. Porque a cruz é o lugar onde a vontade do homem contra a vontade de Deus, e a vontade de Deus prevalece. Pedro chegou na cruz nesse momento. Pedro chegou na cruz neste momento. E a vontade dele prevaleceu. Ele recuou. Jesus chegou neste momento, na cruz, quando ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E quando ele disse, quando foi preso, guarda a espada, não beberei eu o cálice que me é reservado. Jesus se submete à cruz, à vontade do Pai. A cruz é o lugar onde a vontade humana encontra a vontade de Deus e a vontade de Deus prevalece. Isso é cruz. Isso é cruz para todos os discípulos de Jesus. É o lugar onde a nossa vontade precisa morrer. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. E agora, irmãos, queria terminar olhando e vendo o seguinte. Há uma lição profunda que nós aprendemos aqui, uma aplicação profunda. Depois deste contraste, depois de olhar esses 2 cenários, em que Pedro chegou ao máximo que poderia e cedeu, e assim seria porque ele jamais seria um seguidor de Jesus sem que o Espírito Santo fosse derramado. Somente com o Espírito Santo é que alguém se torna testemunha de Jesus. Somente quando alguém nasce de novo. Por isso que o Evangelho não é uma questão de seguir uma doutrina, não é seguir ensinos. Claro que o Evangelho, claro,
Por favor, irmãos, claro que o Evangelho, ele tem doutrinas, ele sustenta doutrinas, as sãs doutrinas estão no Evangelho, mas o Evangelho, ele tem por excelência o novo nascimento. Ele tem por excelência receber a natureza divina, receber o dom de Deus, que é o Espírito Santo. E nós que conhecemos e olhamos aqui para Pedro, tão numa situação tão triste, tão decepcionado consigo mesmo. Nós olhamos para ele e entendemos que a graça do Senhor superabunda onde há o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Este relato nos mostra que Jesus, quando escolheu Pedro, sabia exatamente o que Pedro viria a viver, ser e fazer. E mesmo assim, pela graça do Evangelho, que olha para pecadores e que não despreza e lança na lata do lixo nenhum deles, mas que se dá em resgate de muitos. O Evangelho é anunciado nessa ação em que Jesus morre como sacrifício, como substituto, trazendo redenção, para que os homens possam agora ser habitados pelo Espírito Santo. E quando nós olhamos a história de Pedro depois do Pentecostes, eu queria passar rapidamente com os irmãos isso, porque foi no Pentecostes que Pedro, ele assume a condição de ser testemunha do Senhor e que daria a vida pelo Senhor. E eu relato a história, a tradição nos conta isso, que Pedro optou, no momento da sua morte, em ser crucificado de cabeça para baixo, porque não julgou ser digno de morrer como seu Salvador. Então, quando nós olhamos, eu vou ler Atos 1,5, diz assim, Atos 1,5, Jesus está dizendo, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Atos 2,4, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Não, peraí, eu li errado, peraí. Então, Atos 1,5 foi que eu li primeiro, e agora Atos 2,4, eu vou ler para os irmãos. Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque em Jerusalém, depois da morte e ressurreição do Senhor, os discípulos, ouvindo a recomendação de Jesus que aguardassem em Jerusalém até que fossem revestidos do alto de poder. Eu estou lendo isso para ver como que este Pedro, que negou o Senhor, e a história de Pedro não termina, aleluia, na sua negação, mas termina neste servo do Senhor, poderoso em obras, em palavras, um testemunho maravilhoso, e que até hoje, pelas suas duas cartas, ele é o nosso modelo, é o nosso apóstolo, é aquele que nos inspira pelos seus ensinos, e a vida de Pedro se tornou um grande exemplo para nós. Não aquele Pedro que negou, mas sim o Pedro cheio do Espírito Santo. Para terminar com os irmãos, Atos 2, 32 e 33, diz assim, Pedro, então, se levanta com os discípulos, e olha o testemunho de Pedro agora com os 11, irmãos. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e que ouvis. E Atos capítulo 5, 27 e 32. Os irmãos, aqui Pedro, com os discípulos, já cheio do Espírito Santo, foi preso. Adivinha por quê, irmãos? Vou ler para os irmãos. Atos 5, 27 e 32.
Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. Então, o soldado está falando ao sumo sacerdote a condição que Pedro e os demais chegaram. E o sumo sacerdote interrogou-os. Lembra, irmãos? Pedro, nessa noite que nós estamos falando, negou Jesus diante da porteira, da que cuidava da porta, e de dois guardas, ou um guarda e um outro que estava ali. Agora, Pedro, cheio do Espírito Santo, diante do sumo sacerdote, que está interrogando. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, olha isso aqui, irmãos, contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem, falando de Jesus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro não tem mais medo. Pedro não está mais acovardado. Pedro não está mais com medo da cruz. Pedro está disposto a sucumbir à sua vontade, para que a vontade de Deus seja feita. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Aquele homem dizendo que não era discípulo de Jesus, aquele homem com medo, aquele homem que os outros evangelistas até mesmo disseram que Pedro não somente negou, mas que praguejou. Quando indagado, Pedro praguejou. Seria mais ou menos assim: não conheço a Jesus e tenho raiva de quem o conhece. Pedro praguejou. E também diz o outro evangelista: e Pedro disse que não o conhecia com juramento. Pedro jurou que nunca conhecera a Jesus ou que não era seu discípulo. E agora Pedro está diante do sumo sacerdote, dizendo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou, irmãos, a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel a remissão de pecados. Olha agora, irmãos. Ora, nós somos testemunha destes fatos. Ora, nós somos testemunhas deste fato. Não é você também o discípulo dele? Não, não sou. Isso antes da habitação do Espírito Santo, isso antes do encher do Espírito Santo. Mas agora, nós somos testemunhas. Bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós concluímos aqui entendendo que há uma aplicação profunda nessa passagem para nós. A graça de Deus lidando com Pedro em suas fraquezas e seus temores. Irmão, você já fracassou alguma vez? Irmã, você já fracassou alguma vez? Irmão, irmã, você tem negado a Jesus hoje, nesses dias? A sua opção tem sido pela sua vontade e não a vontade do Senhor? Perdemos a nossa identidade? Ninguém nos reconhece no meio que nós estamos? Ou nos reconhece porque um dia lá atrás nós falamos de Jesus, mas se hoje fossem nos acompanhar, não ouviriam um testemunho, não ouviriam um louvor nosso, uma ações de graça? Nós temos tido vergonha de Jesus? Nós temos negado a Jesus os nossos dias no trabalho? Nós temos negado a Jesus nos meios sociais, diante dos nossos colegas? Nós somos este Pedro antes do Espírito Santo? Ou nós somos este Pedro cheio do Espírito Santo, que não tem mais medo de nada e de ninguém?
e que testemunha ousadamente, poderosamente, a todos, correndo risco de vida. Irmãos, a graça do nosso Senhor consiste em pegar pecadores destinados à destruição eterna e trazê-los para o reino do Filho do seu amor, enchê-los com o Espírito Santo, para que estes homens possam hoje viver a plenitude da graça e do amor e da misericórdia de Deus e da paz de Deus por estar vivendo com o Senhor. A nossa identidade é sermos discípulos de Jesus. O nosso propósito é cumprir o evangelho do Senhor, é fazer a vontade do Senhor. Nós não nos identificamos com as pessoas do mundo. Nós não nos identificamos com clube de futebol, com partido político, com associação, com confraria, com irmandade. Nós nos identificamos com o autor e consumador da nossa fé. Nós nos identificamos com o príncipe deste mundo. É essa a nossa identidade. E o nosso propósito é servi-lo e sermos fiéis naquilo que o Senhor nos deu. Nós louvamos o Senhor por sua bendita graça, que pega um homem como Pedro, que o escolhe sabendo como que Pedro viveria, e termina mostrando o poder do evangelho na vida de um homem. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, irmãos, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Nós louvamos o Senhor. Que cada um de nós, irmãos, como este Pedro, cheio do Espírito Santo, possa estar revigorado no amor, entender o que o Senhor viveu por cada um de nós. Que a graça do Senhor nos conduza no nome de Jesus.